Bom, pessoal, boa tarde. Improvisar aqui na minha bancadinha aqui para a gente conversar. Essa semana, um comentário em cima do vídeo da semana passada do inscrito Thomas, né? Ele colocou lá que não era o assunto do vídeo, mas o carro dele não passava de 95 na estrada, sendo 1.300, usando a própria configuração do carro, né, usando o distribuidor 035, que é igual o meu, né? E então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Então o que acontece? Acontece o seguinte: hoje a gente tinha lá atrás, quando lançaram os nossos Fuscas, né? O meu é 78, mas tem alguns Fuscas que são mais antigos, né? 67, os motores 1200. A gente tinha uma gasolina que ela era, vamos falar assim, ela tinha um poder assim, de queima bom, em questão de se fazer muito trabalho com pouca quantidade. Mas ela tinha um antidetonante muito fraco. Então ela não aguentava uma compressão alta do motor, ela não aguentava uma pressão efetiva muito alta do cilindro, ela não aguentava muito ponto no motor do carro, né? E só que em contrapartida você trabalhava com a mistura um pouco mais pobre, porque ela tinha um poder de calorífico melhor, né? Então ela entrava em detonação e o trabalho que ela exercia, fazia-se isso com menos combustível do que hoje, né? Então existe o lado negativo dessa atual mistura aí, e existe o lado positivo, né? Que é o lado positivo para nós, no caso de Fuscas de carro antigo, né? O lado positivo será que você vai, se um dia se mandar fazer o motor do carro, você pode no mínimo 7,5 de taxa, até 8,5 você vai andar com essa E80, E30, né? Você vai andar com esse combustível sem o carro grilar, usando a curva de ignição original que saiu de fábrica e podendo até reduzir os giclês, né? Não de fábrica, reduzir o que a gente tem que mudar, poderia trabalhar um pouco menos, porque quando você tem um ambiente mais quente ali, você favorece a queima, gerando um trabalho melhor do motor, um desempenho melhor do motor, sem precisar de tanto combustível, né? É o que acontece com esses carros novos aqui nosso, né? Tanto a Montana como o K, né? Que tem taxa de compressão mais alta, então eles são mais econômicos, né? E que eles conseguem, vamos falar, queimar melhor essa mistura de combustível que nós temos hoje aí, que entrou hoje aí, que já era bastante, e temos mais. Então lá atrás a gente tinha o E5 aqui, né, que era 5% de álcool só. Então você tinha aqui os carros aqui, você tinha um Fusca aqui 1.300, vamos supor, você tinha lá o carburador 30 pique, tinha o 125, né? Tudo isso que a gente já conhece de tabela. Tínhamos uma taxa de compressão nesse motor de 6,6, que hoje vamos falar assim, não tem nem como fazer um motor hoje com taxa de 6,6. Se você jogar fora o que você pode, baixa eficiência, né? Se jogar fora o que você pode ganhar de eficiência. Então a gente tinha isso. E tinha gasolina que mesmo com o ponto em 10 graus, ela estourava, ela detonava em certas situações, né? Então, a pergunta dele né? Eu até comentei com ele. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai mudar, com esse combustível, que nós que temos o carro com taxa de compressão baixa. Vamos começar pelo 1.300, 6,6, o meu é 6,8, o Gol 1.300 é 6,8, então de 6,6 a 6,8, né? Que pegou 1.300, pegou o 1.500,
pegou o Gol 1300, né? Os motores 1600 não, pegou os 1200, 1300 e 1500. Primeira coisa, aumentar isso daqui. Tem que ser aumentado isso aqui e tem que ser aumentado o interruptor de lenta. Porque lá atrás a gente trabalhava com a mistura aqui, ó, 14,5 para 1. Né? Gasolina tinha baixa octanagem, hoje lá atrás já tinha 76 octanos, hoje já tem 95, para ter uma ideia. Então a gente trabalhava com isso daqui. Hoje, como ela tem a presença de álcool, ela ficou mais fraca. Então hoje a gente tem que trabalhar aqui, ó, que ainda estava para o E27, hoje isso aqui, ó, é 13 praticamente aqui. Então a gente tem que subir. Eu já mostrei os cálculos para vocês, né? Tem um vídeo só de cálculo aqui, né? Hoje a gente tem que subir isso daqui em 7% praticamente, né? Então, isso daqui, num motor 1300, aqui um carburador que não tem econostático, ele vai para 132. Então, aqui é 132 que tem que ser colocado e aqui é 60 que tem que ser colocado. Se for num Solex 30 Pique S aqui, ó, isso aqui vai para 125, isso aqui vai para 50, 52 no mínimo. Aí vai garantir o desempenho, vai garantir que o motor está sendo alimentado devidamente em questão de combustível. E detalhe, motores com baixa compressão, eles foram feitos para usar a gasolina que ela detonava com facilidade. E hoje tem uma gasolina que ela de octanagem mais alta, mesmo tendo a presença do álcool, ela é a octanagem mais alta. Então ela tem uma dificuldade mais de entrar em queima, né? Apesar depois dela ter estourado, explodido, a velocidade dela vai ser bem parecida. Velocidade de álcool, de gasolina são bem parecidas. Mas o problema é ela entrar em combustão. Então ela precisa de um ambiente ali com uma pressão maior, um ambiente mais quente ali para ela se detonar, ela vai aguentar isso. Acontece o mesmo com o álcool. Por isso que se aumenta a taxa de compressão. Você aumentando a taxa de compressão, você aumenta a pressão específica ali, né, do cilindro ali, e ele favorece a queima desses combustíveis de octanagem, fazendo o carro ganhar mais potência e fazendo o carro ficar até mais econômico, né? No caso nosso, a gente não tem isso. Então a gente tem que aumentar a quantidade de combustível para entrar lá na câmara de combustão. Esse é o primeiro passo. E quanto mais baixa a compressão, mais essa quantidade de combustível vai existir, né? No entanto, ó, quando você tinha lá um carro com 6,6 usava 125, quando pegou-se e mudou aqui para um motor aqui quer ver? Um motor 1600 aqui, deixa eu achar um 1600 aqui, que ele já passou a ter 6, né, ter 7,2 de taxa, né? Ele já usava lá, mistura um pouco até mais pobre para a época, né, que era i5, né? Então no caso aqui hoje, quem tem uma Brasília teria que colocar aqui 127. Mas ele passava a usar porque tinha uma taxa de compressão melhor. Porém, o ponto de uma Brasília ele é menor do que o ponto de um Fusquinha 1300. Tem que ser assim, porque ainda mais nessa época. Hoje tem que ser aumentado também. Isso provavelmente já falar no outro vídeo para não ficar muito comprido. Hoje vai ser um basicão assim, depois eu vou entrar em detalhes. Então tem que ser aumentado o giclê. Então basicamente assim, carros que foram feitos até 78 no Brasil, para quem não sabe, começou o programa Pro Álcool começou antes, começou em 76 com testes e tal, mas em 78 houve uma determinação do Ministério eu não lembro se foi do Ministério da Agricultura, que ministério que foi lá, foi governo militar, eu não me lembro, mas vamos falar, Ernesto Geisel, houve uma determinação que
era obrigado a misturar 20% de álcool no combustível. Isso nas capitais e 10%, de 10 a 15% no interior. Então, trabalhava-se com 20% naquela época. Então, foi remapeado, todos os carros fabricados de 78 em diante, eles foram remapeados para trabalhar com 20% de álcool, tanto em ponto como em tudo, né? Em carburador, em ponto, em peças que estavam sendo já fabricadas. Coincidiu na época que a Volkswagen começou a usar aquelas bombas blindadas, que a parte de cima dela ali já é niquelada. Então começou-se a mudar justamente para pegar e se adaptar a essa porcentagem de álcool, né? Então quem tem carro anterior a 78 vai aumentar na faixa de 7% o giclê principal e a lenta. Vai dar mais ou menos 7,5, né? Então 125 aqui ele vai para 132. E quem tem carro a partir de 78, aí a gasolina já tinha 20%. Aí a gente tem que corrigir só 10% desse fator aí. Aí aumenta-se só apenas de 2 a 4%. Ou seja, para quem tem um carro lá para trás, lá um Fusquinha 1300 aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o Fusquinha 1300 aqui. Quem tem aqui vai ter que aumentar, 132,5. Primeiro passo, se estiver usando o PIC S, 125. Agora, carro que foi fabricado depois de 78, olha lá, 83. Aí, ó, ele já tinha um giclê, pode ver, é o mesmo carburador, é o mesmo Venturi, só que ele já tinha um giclê mais alto aqui, ó, um ar menor, já estava mais rico para acompanhar o etanol presente na gasolina, o álcool presente na gasolina. Sou do tempo do álcool, o etanol é novo. É o álcool presente na gasolina. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai corrigir nele aqui apenas de 2 a 4%. Então, aqui vai para 125, que seria o mesmo desse, só que vai para 125, porque aqui já está adequado para 20%. Então, vamos corrigir só a diferença, né? Com certeza, isso aqui, ó, ele vai funcionar com E30 melhor do que se colocar isso aqui, ó. Porque aqui já está para 20, né? Isso em tudo, em todos os carros, né? E daí só foi para cima, né? Então, se pegar um Itamar, um carro mais recente, um Itamar, vamos achar um Itamar aqui, ó. Vamos achar, ó, um Fusca aqui, né? Ó, um Fuscão aqui, um Fuscão 75, ó. Usava um 147 aqui na dupla, principal. E a gente achar um Itamar aqui, deixa eu ver se eu acho um Itamar aqui. O Itamar é um dos carros mais recentes, Itamar, Kombis, né? São os carros mais recentes que foram lançados, que já estavam preparados para usar combustível com quase 25% de álcool já, né? Então, vamos ver aqui, tá difícil de achar o Itamar aqui. Então, o que acontece? Esses carros já estavam preparados para usar de 23, pegar o manual do Itamar fala que está preparado para usar de 22 a 23% de álcool, né? Aqui, ó, Itamar. Isso aqui é Itamar, olha lá, né? Eles já estavam aqui, ó, isso aqui já está preparado, tanto em ponto como em taxa de compressão, que é 7,5 já, e já está preparado para usar um combustível com 23% de álcool. Então, no caso do Itamar aqui, ó, colocar um 122 em cada lado aqui já vai resolver muito. E esse 45 aqui, 50, já vai resolver muito. E o ponto, aí a gente vai entrar em questão no próximo vídeo detalhado, né? Então esse é o primeiro passo, aumentar o giclê. Tem que ser aumentado o giclê. Aí o carro já vai melhorar de desempenho, porque você já está colocando mais mistura nele, né? Agora, segundo passo. Fez isso, segundo passo, ponto. Ponto de ignição. Ponto de ignição é o seguinte, pessoal. O que acontece? A gente vai entrar mais em detalhe em questão de valores, mas ponto de ignição acontece o seguinte, diretamente relacionado não à mistura, e sim a taxa de compressão do veículo e ao combustível que ele usa.
Então eu tenho que fazer num próximo vídeo um histórico, porque a gente começou lá atrás, na época dos 1200, com taxa de 6,6, depois passou para 6,8, depois passou para 7,2, depois 7,5 no Itamar, né? E ficou por aí. Depois pararam de fabricar e ficou por aí. Então, ponto assim, o que você precisa para o ponto? Combustível, o tipo do combustível, quanto ele aguenta a detonação e taxa de compressão. Então vamos falar no Fusca 1300, que é o assunto do vídeo. Então, primeiro de tudo, aumentou-se o giclês para adaptar a nova gasolina. Ponto de ignição aqui deve ser adiantado. Por quê? Porque a gente tem um carro que ele tem os cabeçotes trabalhado para 6,6 ou no máximo 6,8. Esse aqui com tudo já deve ter ali já deve ter carbonização, tudo. Deve estar o quê? No máximo 7. Então, mesmo assim, não é um carro eficiente para o combustível de hoje. Então ele vai estar com baixa compressão para o nosso atual combustível. Para o combustível da época, quando esse carro foi lançado, ele usava 10 graus de ponto inicial, nesse distribuidor 0,35, e usava 37 de final. E uma cápsula de vácuo, que é uma economizadora, né? Que quando você está só em velocidades altas, encostando o pé, ela adianta o ponto mais 10 graus, mas isso aqui é só quando você está em cruzeiro. Então, o eficiente seria o centrífugo aqui, ou aquele vácuo, que é o maiorzão que só trabalha a vácuo. Aquele lá, a cápsula não é economizadora, aquele lá é só o vácuo, trabalha direto. E então, o que manda é o centrífugo aqui. Então, ele tinha 10 e tinha até 37, né? Então, regulava com 10, ele ia até 37, tinha 27 de curva. E nós tínhamos uma gasolina que no Brasil, nessa época que foi lançado os Fuscas, né, com esse tipo de distribuidor aqui, em 77, 76, 75 para baixo, gasolina que tinha 74 octanas. E eu andei procurando, era 74 ROM, não era 74 IAD, 74 MON, era ROM, era o valor maior da octanagem, era 74 a 76. E tinha gasolina azul, que era 90, né? Alguns sites falam que era 87, outros falam que era 90. Então era gasolina de alta octanagem, era azul. A gasolina de baixa octanagem era 76, 75. Então o carro foi regulado para isso. A gasolina ela queimava com facilidade, ela explodia com facilidade. Dependendo do ambiente, se você tivesse no ambiente muito quente, se estivesse no Rio Grande do Sul era uma coisa, em época de frio, no calor lá é quente também. Agora, se estivesse num ambiente que ele é seco, quente, que nem uma cidade do Nordeste, do norte do país, né, que é mais perto da linha do Equador, onde é quente, né, o ambiente é quente, é abafado, o ar é quente, o que acontece? A gasolina ela queimava antes de chegar lá. Ela queimava já. Ela já começava a queimar. O carro mantinha. Se você desligava o carro continuava ligado. Por isso que foi colocado aquele giclê que tem que se liga nisso aqui, né? Que liga aquele giclê que corta o combustível para o carro desligar. Então ela queimava com facilidade. Isso não acontece na nossa gasolina. Esquece. Nossa gasolina hoje ela tem uma octanagem alta, tem 95 ROM. Então, ela tem uma dificuldade maior de entrar em combustão que a gasolina de antiga. Porém, ela vai ter, você consegue deixar o motor mais eficiente se você retificar ele e pôr uma taxa de compressão que seja adaptado para essa gasolina. Que no motor Volkswagen aqui, 7,5 para cima, de 7,5 a 8,5, seria 8 seria o número exato para deixar de taxa de compressão para usar essa gasolina nova, para se tornar eficiente e poder usar a curva original. Fez um motor com 8,5 de taxa, usa 10 de inicial até 37 de final, é o que adaptou a taxa para o combustível. No caso nosso, não retificou o motor, está aqui, 6,8, esse motor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a pressão efetiva
dos cabeçotes. Como eu faço isso? Adiantando o ponto. Quanto mais eu adianto o ponto, mais eu faço a vela estourar antes do que ela precisava naquela gasolina anterior. Essa gasolina precisa. Eu fazendo a vela estourar antes, o que acontece? Eu aumento a pressão efetiva. Tem um monte de estudos na internet sobre aumento a pressão efetiva do cilindro, fazendo essa gasolina começar a queimar antes, porque ela precisa. Porque o ambiente ali é frio, é um ambiente de baixa compressão. Então o cilindro não comprime a mistura o suficiente para ela criar uma pressão grande, para ela se autodetonar com facilidade. Então eu preciso adiantar o ponto. E quanto que eu vou adiantar o ponto? Aí que está a questão. Cada carro é cada carro. Eu faço um teste assim. O meu ponto na marcha lenta, geralmente eu faço assim. Eu mapeio ele e vejo com quanto ele está. Vamos supor, está com 25 aqui de avanço aqui. Então se eu deixar com 10, ele vai estar com 35. Aí eu coloco ele em 10 e vou testar na estrada. E piso na estrada lá até eu tentar atingir a maior velocidade ali com o carro. Né? Geralmente ele vai ficar fraco, porque não é o ponto que deve ser para essa taxa antiga. Aí eu vou adianto um pouquinho, vou adiantando, até uma hora que ele vai começar a não ganhar mais desempenho, vai ficar a mesma coisa. Aí geralmente eu volto de 2,5 a 5. Então hoje, nesse carro aqui a gente vai entrar em discussão mais para frente. Mas hoje nesse carro aqui, eu não estou com a E30 ainda nesse vídeo. No próximo abastecimento, essa gasolina está dando cria aqui. No próximo abastecimento eu vou estar com E30, até vou mudar o GQ principal. Essa aqui está com 122 ainda. E hoje, nesse carro aqui, ele está trabalhando de 15 aqui, 15 de inicial. Acima de 15 o meu motor balança, então já também não está bom. Então de 15 inicial, né? Ele não dá bem 15. Se for pôr certinho, deve estar dando uns 13,5, porque ele não chega a 15 e também não está 12,5. Mas ele tá ali, entre o 12,5 e o 15, ele está dando uns 13 e pouquinho. E de final aqui, medido com a lâmpada de ponto aqui, ele está dando 42 no centrífugo. Aí quando vem a cápsula aqui, ele vai para mais 10, né? Então ele tá num desempenho bom. Peguei a estrada hoje, segura bem 90 por hora. Se pisar vai acima de 100, né? Não sou tão doido assim de pisar tudo isso em cima de um Fusca que usa pneu diagonal ainda. Mas ele sustenta bem, subida, descida, sustenta bem. Então, esse aqui eu encontrei o ponto. Então, isso pode ser um parâmetro para vocês. Centrífugo, 42 aqui, de final. Né? Eu cheguei a usar, antes de mudar isso daí, antes de mudar a octanagem, que mudou em 22, eu cheguei a usar nesse carro aqui, ele andava bem com 32, 34, ó, subiu muito. E agora está andando. Se eu baixar disso, ele fica fraco. Então é isso, adiantar ponto. Tem que adiantar ponto também. E como é que vai saber isso? Vai adiantando. Ah, agora ficou bom. Ah, mas quanto que tá de inicial? Pô, tá com 22 de inicial. Tá ruim, porque o motor vai ficar balançando. Aí tem que abrir aqui e abrir o batente para consertar a curva. Isso aí eu vou mostrar no próximo vídeo. Eu tô meio sem tempo para fazer vídeo, mas eu vou mostrar no próximo vídeo como é que a gente regula o batente aqui sem tirar o distribuidor daqui. E para quem tem platinado é fácil. Agora para ignição a gente tem que usar a polia e o rotor como referência, né? Ou a lâmpada de ponto, para quem não tem lâmpada de ponto, né? Então tem que ser adiantado. Então, para andar bem, para o carro ter desempenho com esse combustível, criar pressão efetiva aumentando o ponto e dando comida para ele através de aumentar a GQ principal. Então uma boa dica assim. Carro de 78 para baixo, aumenta 7,5 lá direto no GQ principal do valor da tabela. Se a tabela é 120, 127,5, 125, 132,5. Aumenta 5 aqui, 55 passa para 60, 47,5 passa para 52,5. Se for 60 aqui, passa para 65.
se for no caso do 1.500, do 1.600. Feito isso, ponto, adianta o ponto. Isso aí foi, a Volkswagen adiantou o ponto. Quando o Gol foi lançado, já existia a gasolina com 20% de álcool que estava marcado lá no manual. Carros que usarem gasolina com 20% de álcool, ponto de ignição 15. Carros que usarem gasolina pura, ponto de ignição 10. Então tem que ser adiantado o ponto. E ponto inicial não tem uma relação tão grande quanto o ponto final em desempenho. O ponto inicial, geralmente eu gosto de 12 a 15, o meu motor não balança. Agora o ponto final, ele vai ter que ser aumentado, porque tem que criar pressão lá. Senão você está jogando combustível fora e o carro não tem desempenho, mesmo enriquecendo aqui. E agora aqueles distribuidores que são xingados, né? Eu mesmo não gosto daqueles chinesinhos, né? Aqueles sistema HAL chinês. Agora aquilo tá bom, porque aquele vem com 30 graus de curva, né? Então, se você colocou 12 graus naquele, você vai ter 42 de final. Aquilo vai andar bem agora. Agora quem tem um sistema HAL chinês aqui e que tem uma curva longa de avanço, tem lá quase 30 graus, vai andar bem, né? Então, a semana que vem, vou parar esse vídeo por aqui, 26 minutos de te falando aqui. A dica foi essa. A semana que vem a gente vai adentrar mais em relação a isso daqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou pesquisando muito sobre isso. A gente nunca teve uma gasolina com tanta octanagem aqui no país, né? Tirando as Premiums e a Podium. Então estou estudando muito sobre isso para deixar o Fusca andando sem jogar dinheiro fora. Porque se você regular o carro como ele saiu de fábrica, com o giclê principal, com carburação original, com a regulagem do distribuidor original, né? Como ele saiu de fábrica, o que acontece? Você vai jogar dinheiro fora, porque o carro seu não vai ter desempenho, ele vai cair de desempenho, ele vai consumir mais, porque o álcool consome mais, e você não vai andar com o carro de uma maneira agradável. Você vai ligar de manhã, ele vai engasgar, até ele esquentar, ele não vai ter desempenho, pegou a estrada, a hora que você apertar mesmo, ele não vai ter desempenho. Então a ideia é essa, é um basicão esse. De imediato, é isso, é uma questão, ponto, uma questão de teste. Tem que pegar e vai adiantando de pouquinho em pouquinho, até no meu aqui, como eu fiz uma peça aqui, ele já tem até uns risquinhos aqui para mim me basear, né? Mas vai de pouquinho em pouquinho, mesmo que for ignição eletrônica, faz uma marca, tá vendo? Quase todo bloco de Fusca tem uma marca aqui, faz uma marca de referência aqui e vai adiantando aqui de bem pouquinho, porque aqui assim, um pouquinho que você adianta aqui, você adianta 3, 4 graus aqui. Então vai bem de pouquinho em pouquinho e vai até o carro ter o melhor desempenho na estrada. Teve o melhor desempenho na estrada, volta um pouquinho para não ter perigo de grilar num dia quente, ainda mais que nós estamos no frio agora. Volta um pouquinho para não ter perigo de grilar e vai fazer o mapeamento. Aí você vai olhar, deu 40, meu carro está melhor andando com 40, eu preciso deixar 12, então eu tenho que esticar a curva 27, se a curva estiver menor, né? Geralmente ponto inicial, de 12 a 15, é melhor. Então o vídeo é esse, semana que vem a gente faz um vídeo mais detalhado da parte da ignição. Carburação é isso, a gente sempre vai falar. Tem que adequar. Já tem um monte de vídeo no canal aí para trás aí, de ensinando se adequar. Tem que adequar, senão não vai ter desempenho, infelizmente. Vai gastar um pouco mais, vai. A gente hoje, de quando saiu o Fusca, você já vai gastar 13% a mais. Então o Fusca que fazia 12 lá, com a gasolina ruim lá atrás, lá, que explodia com facilidade, hoje com a gasolina de alta octanagem, ele vai fazer 11,5, 11, se tiver com a taxa original, vai fazer 11, 10,5, 11, não adianta, né? Então a gente tem que melhorar isso daí, criando um ambiente para queimar esse combustível. Então espero que tenham gostado dessa discussão mais uma vez, e a semana que vem a gente está com outro vídeo aí também. Muito obrigado e até o próximo.